Maria do Perpétuo Socorro Pereira, de 35 anos. Ela é suspeita de ter assassinado a sua companheira, Cárita Joara Lima Santos, de 35 anos. Esse caso aconteceu aqui em Teresina e a prisão foi convertida em prisão preventiva. Tony Silva tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Tony. Olá, Natanael, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Natan, um caso que teve grande repercussão, a morte dessa mulher, uma mulher identificada como Cárita, e que no curso das investigações apontaram que a companheira teria tirado a vida da mesma. Daí, então, iniciou-se, as investigações tiveram prosseguimento e a delegada do Departamento de Feminicídios do DHPP acabou representando pela conversão da prisão da acusada. E este pedido foi reconhecido pela Justiça e a prisão agora está convertida. Nós vamos conversar com a delegada e saber, delegada, caso que, como já dissemos, teve grande repercussão e o que o levou a representar pela prisão preventiva da mesma. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, as investigações caminham para o fim, né? Pedimos a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, até porque ainda para a suspeição em relação à Mara, tendo em vista, né, o próprio laudo cadavérico que nos trouxe que a morte da Cárita se deu de forma violenta por meio de estrangulamento e que a própria Mara, ao ser ouvida por 2 vezes, enfatizou que estavam apenas as duas na casa. Então, a suspeição está totalmente voltada para ela. Ainda estamos no aguardo dos laudos, né, o toxicológico, para finalizarmos. Temos agora 10 dias para fecharmos o caso, tendo em vista o cumprimento, como você mesmo disse, foi prontamente concedido pelo Poder Judiciário a prisão preventiva da Mara, demos cumprimento no sistema penitenciário e temos 10 dias para finalizar o inquérito, né, dando cumprimento ao prazo previsto no Código de Processo Penal. Delegada, ela, durante as oitivas, nunca assumiu a autoria do crime, mas os elementos probatórios apontam que ela pode ter assassinado a companheira? De fato, por vezes o autor ele não confessa, né, algo até muito comum na nossa experiência no Departamento de Homicídio tem nos mostrado o que é necessário, então, nos valermos de provas, né, provas técnicas, como, por exemplo, o laudo cadavérico, que apontou a morte violenta, e provas testemunhais, que nos trazem justamente a questão de como era a relação das duas, as inconsistências que vieram por meio dos relatos de Mara quando foi ouvida. Então, tudo isso está sendo utilizado para que a gente possa concluir esse inquérito da melhor forma possível e encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Se for comprovado a questão da autoria dela, né, nós vamos entender por feminicídio, tendo em vista que as duas tinham relação íntima de afeto, e também fraude processual, porque inicialmente foi trazido como possível suicídio, né? E através da investigação a gente caminha no sentido de que não houve suicídio e sim uma morte violenta. Tá certo então, Natália. A gente agradece aqui a delegada Natália Figueiredo pelas informações. Silva com a delegada Natália Figueiredo trazendo informações desse caso que quase passava despercebido, se não fosse o olhar atento dos peritos, das equipes do Instituto de Criminalística, que identificaram, né, alguns indícios contrários ao relato inicial, de que a Cárita teria cometido suicídio, né? Inclusive algumas marcas de violência no corpo da vítima que levaram a polícia a aprofundar esse trabalho investigativo que resultou na prisão da suspeita. Vamos aguardar o desfecho dessa história, mas é uma história que chama a atenção, né? Inicialmente, o relato era de um caso de suicídio, mas a polícia, já na conclusão do inquérito, praticamente não tem dúvidas do que o que houve, na verdade, foi um homicídio.